Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Congresso de TI 2023. Eu me chamo Glaucia Lemos, sou Developer Advocate em JavaScript e TypeScript aqui pela Microsoft. Hoje eu vou estar falando de um tema que é bastante interessante, principalmente se você é uma pessoa desenvolvedora. Como que você pode ter ganhos de produtividade fazendo uso de uma ferramenta de inteligência artificial chamada GitHub Copilot? Bom, é justamente sobre este tópico que eu estarei falando hoje aqui no Congresso de TI 2023. Bom, então a gente vai falar sobre como que você pode estar aumentando a sua produtividade com o uso do GitHub Copilot. Mas antes, vamos entender inicialmente o que seria o GitHub Copilot. Bom, o GitHub Copilot, ele é justamente o que a gente pode dizer uma espécie de um pair programming ou até mesmo um programador em par, usando aí a ajuda da inteligência artificial para justamente nos oferecer sugestões de estilo de preenchimento automático enquanto você está codificando. Um outro ponto bastante interessante em relação ao GitHub Copilot é que ele vai receber as sugestões do que você está digitando. O GitHub Copilot vai receber essas instruções que você está passando ali dentro da sua IDE e você vai começar a escrever o código que deseja usar ou escrevendo um comentário em linguagem natural, justamente descrevendo o que deseja no código. O mais legal do GitHub Copilot é que ele vai analisar o contexto no arquivo que você está editando. Então, por exemplo, vamos supor, se você tiver arquivos ali relacionados, ele vai justamente oferecer para vocês sugestões de dentro do seu editor de texto. Então vamos supor que no arquivo A, ele esteja relacionado ao arquivo B. Se você for escrever no arquivo B algo que esteja relacionado ao arquivo A, ele vai te trazer sugestões que estão contidas lá no arquivo A. Isso é bastante interessante. E claro, desde 2022, como muitos viram nas mídias sociais ou até mesmo em reportagens, sabem que a Microsoft ela tem feito aí trabalhado em conjunto com o time do OpenAI, que é o mesmo time que criou o ChatGPT. Então sim, o GitHub Copilot ele faz uso do serviço do OpenAI Codex. Então, para determinar aí de fato, para deixar bem descritiva essa relação em relação ao que significa de fato aí o GitHub Copilot, então ele vai usar o contexto que você forneceu, vai sintetizar a informação que você codificou e vai te dar as respostas de acordo com aquilo que de fato você necessita. O mais interessante é que o GitHub Copilot, ele vai converter os seus comentários em código, ele vai te prover o preenchimento automático de preenchimento automático para código repetitivo, ou seja, se ele começar a ver que você está começando a escrever códigos repetitivos ali, ele já vai interpretar que você não precisa digitar novamente, ele vai te prover isso automaticamente. Autossugestões para testes, ou seja, você vai conseguir importar um pacote de teste de unidade e o Copilot vai te sugerir testes que de fato correspondam ao seu código de implementação e também mostrar algumas opções e soluções alternativas, porque às vezes a solução que o Copilot vai te fornecer, às vezes não é a melhor opção, talvez você precisa sintetizar um pouco mais o seu código, até que você chegue à sua necessidade real. Será que o Copilot funciona somente no Visual Studio Code? Não. O GitHub Copilot ele pode funcionar também, ele tem curso para ser usado dentro do JetBrains, tá? Dentro do Visual Studio normal, para quem usa aí o .NET, o C# conhece muito bem o Visual Studio, ou até mesmo o NeoVim. Tá? E tem também outras ideias que foram lançados durante o GitHub Universe, durante esse mês de novembro, e de fato falou de outras ideias que já estão em preview, que você pode estar fazendo uso também do GitHub Copilot. Falando sobre essa questão do GitHub Copilot, ele consegue ser gratuito para alunos, estudantes, professores e até mesmo para mantenedores verificados de projetos populares de código aberto. Se você, caso não seja um estudante, professor ou um mantenedor de código aberto, você tem aí a disponibilidade de testar o GitHub Copilot por 30 dias. Porém,
Depois que passa esses 30 dias, aí vai ser necessário você fazer a recorrência de uma assinatura que você vai ter que estar pagando ali mensalmente. Falando justamente sobre preço, vamos identificar qual o valor do GitHub Copilot? Eu sempre brinco que o valor do GitHub Copilot for Individuals, que é o plano que não é Enterprise, que não é para empresas, ele custa um valor de um Big Mac. Um valor de um Big Mac que você come num dia, tá? Até porque se você for comer aqui um Big Mac, você vai ter que pagar todos os dias R$50, por exemplo. Então, para você ter ganho de alta produtividade, até para poder fazer uso da ferramenta para fins de estudos, sai até bem barato, tá? Mas e aí, Glaucia, qual seria a diferença do GitHub Copilot for Individuals para o Copilot for Business? Até porque a precificação dele é um pouquinho mais alta. Bom, quais são os dados que o Copilot for Business coleta? Que isso também é uma dúvida que muitas pessoas acabam tendo, porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o fluxograma em relação de como de fato o GitHub Copilot ele funciona, e geralmente quando eu sempre faço uma palestra em relação ao uso do GitHub Copilot, muitas empresas acabam me questionando a questão dos dados sensíveis, como é que isso é tratado? Como vocês podem verificar aqui, no GitHub Copilot for Business, ele trata a questão da privacidade, tá? Então, quando a gente trata em relação de dados de enterprise, do lado mais do cliente, de empresa, o GitHub Copilot depende do conteúdo de arquivos e de dados adicionados para funcionar. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai reter esses dados, esses trechos de código para caso de uso de Copilot for Business, tá? Ele só vai ser transmitido apenas em tempo real para retornar sugestões e serão descartados assim que a sugestão é entregue. Ou seja, ele só vai ser usado dentro de uma rede VPN ou intranet para que essas informações elas não saiam de fato dali. Então essa é a grande diferença. Enquanto o Copilot for Individuals, ele vai na busca de informações de um código público, o GitHub Copilot for Business, ele vai ser usado no contexto de uma infraestrutura de intranet, de VPN ali, de fato, para poder, de fato, para que esses dados eles não sejam vazados e até mesmo ele não vai reter nenhum dado ou trecho de dados de código também. Então aqui eu vou mostrar agora duas pequenas, na verdade, esse exemplo aqui, ele é bem interessante em relação ao uso do ganho de produtividade do Copilot, tá? É um exemplozinho bem simples, tá? Mas ele é interessante porque às vezes acontece de você ter que criar alguns JSONs, por exemplo, como esse aqui de countries.json, e às vezes você precisa simular uma base de dados fake, por exemplo, falsa, né? E em vez de você ficar escrevendo linha a linha o nome de um país ou algum outro dado falso, ele já vai entender o que você deseja naquele arquivo e vai te prover outros exemplos ali, né? Como aconteceu ali no início, em que uma vez que ele escreveu United States of America, me concedeu outros países ali com seus respectivos prefixos e os seus prefixos de telefones também. Isso é bastante interessante, porque há o ganho de produtividade aí também. Mas agora eu vou fazer uma demonstração de como que você pode estar fazendo uso do Copilot de forma um pouco mais descritiva, usando de fato aí um exemplo em JavaScript. Vamos nessa. Bom, eu tô com o meu Visual Studio Code aberto aqui, e aqui dentro do meu package.json, para quem trabalha com JavaScript, especificamente com Node.js, que é um server-side do lado do JavaScript, do lado do servidor do JavaScript, né, que é o back-end, eu tenho aqui meu package.json e eu estou usando aqui, eu já instalei a dependência desse pacote chamado Express, que é um pacote para você fazer uso do Node.js para poder executar alguma informação no browser, tá? É uma demonstração bem simples, nada muito fora do comum, então eu vou mostrar agora aqui para vocês. Bom, aqui dentro do meu arquivo index.js, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um comentário e eu vou escrever o seguinte: crie um server em Node.js
que use o express, olha que ele já me deu aqui, e retorne uma mensagem escrita Hello World na rota raiz / pode ser essa daqui. Então vamos ver o que ele vai fazer aqui para mim. Então note que aqui, ó, em cinza, ele já está me provendo alguma solução aqui. Então ele já identificou que dentro do meu projeto eu tenho esse pacote instalado aqui que é o Express. Então olha que legal. Então já me deu uma dica de que eu preciso importar este pacote. Então eu vou dar um tab aqui. Automaticamente preciso importar esse Express também aqui. Já vou criar minha rota default. Já vou ter ali minha mensagem famosa, né? O Hello World. E eu preciso fazer com que essa rota, ela seja escutada, esse servidor seja escutado em alguma porta. Então já me deu uma solução aqui. Vamos ver o que deu de errado aqui. Vamos pedir para o próprio Copilot consertar para mim. É justamente esse erro que eu preciso ajustar e pronto, tá feito. Será que esse código vai executar? Bom, eu vou abrir aqui o meu terminal. Vou executar esse código usando o comando node. Ele está me dizendo que a aplicação está escutando, né? Ou aplicação iniciada. Vamos botar aqui iniciada, né? Aqui escutando, ouvindo, iniciada. Então vamos só dar um Ctrl C aqui rapidinho. Vamos. Beleza. Aplicação iniciada na porta 3000. Então eu vou abrir aqui o browser. Vou digitar aqui localhost 3000 e vamos ver se a frase vai aparecer aqui para mim. Então apareceu ali para mim a frase Hello World. Então funcionou e o Copilot me deu a sugestão de forma corretíssima, tá? Mas vamos supor que você seja uma pessoa nova no projeto, né? E precisa entender o que de fato está acontecendo aqui. Será que o Copilot ele vai me ajudar? Vai sim. O que você pode fazer, tá? Você pode simplesmente vir aqui, selecionar esse bloco de código, clicar com o botão direito, vir aqui em Copilot e depois em Start Inline Chat. E aqui tem alguns comandos, se você botar um slash aqui, ele aparece essas opções para mim aqui. /doc, /explain, /fix, /tests. Vamos, por enquanto, usar esse slash aqui, /explain. Se eu selecionar essa opção aqui e der o Enter, olha que legal. Ele já me deu uma resposta, o que esse código está fazendo. Olha o que ele vem falando aqui para mim. Esse código é um exemplo básico de como criar um servidor web usando o framework Express e Node.js. Ele importa o módulo Express, como a gente pode ver aqui na linha 3, cria uma instância do aplicativo Express, como a gente pode ver aqui na linha 4, e define uma rota para a página inicial, como a gente pode ver aqui na linha 6. Quando um cliente ou o desenvolvedor faz uma solicitação GET para a rota /, o servidor responde com uma mensagem Hello World, como a gente pode ver aqui, né, na linha 7. Por fim, o servidor é iniciado na porta 3000, como a gente pode ver aqui na linha 10. E uma mensagem exibida no console, indicando que o servidor está em execução. Esse código é um exemplo básico de como criar um servidor web usando o framework Express em Node.js. Ele vai importar o módulo Express, cria uma instância, aí depois, o que ele faz? Ele sempre pega tudo que ele escreveu aqui e vai fazer um resumão para você, tá? É bem interessante. Às vezes pode acontecer dele vir com uma resposta em inglês, mas se você escrever assim, ó, traduzir explicação em português, ele vai te traduzir para o português. E aí vai traduzir aqui para você. Outra coisa legal que eu gostaria de mostrar aqui para vocês é o seguinte, que o Copilot ele pode fazer por você. Vamos selecionar esse bloco de código aqui. Vamos em Copilot, Storyline Chat. Eu vou usar aquela opção teste. Será que ele vai criar um teste para mim? Então vamos botar aqui, ó, criar um teste para essa
requisição. Então vamos dar um Enter. E olha que legal. Ele criou aqui para mim um teste. No ato que eu clicar aqui em Accept, olha o que ele vai fazer. Note que até o momento nós não temos este arquivo index.test.js, não é mesmo? Então eu vou clicar aqui em Accept. E olha que legal. Ele criou automaticamente para mim um outro arquivo chamado index.test.js e inerente ao teste que eu preciso criar aqui. E olha que legal. Ele já me diz aqui qual o pacote que eu preciso fazer uso aqui para rodar esse teste. Tanto que, se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui o chat, vou selecionar esse código, essa aplicação aqui, deixa eu dizer assim, no index.test.js há um teste ali. Como faço para instalar o pacote supertest e configurar para executar esse teste no arquivo package.json. Vamos pedir para ele, vai explicar para a gente. Olha que legal, ele já está me dando os passos aqui. Então vamos entender aqui, vamos tentar executar este teste, tá? Para instalar o pacote supertest, você pode executar o seguinte comando no terminal na raiz do seu projeto. Então ele pede para pegar esse comando aqui. Então vou abrir aqui o meu terminal. Então aqui, estou na raiz do projeto, vou instalar esse pacote. E olha que legal, quando tu está instalando aqui, ele explica o que significa esse pacote. Isso instalará o pacote supertest com uma dependência de desenvolvimento do seu projeto e adicionará uma entrada correspondente no arquivo package.json. Tanto que se eu abrir aqui agora o arquivo package.json, a gente não vai ter mais somente a dependência do Express, a gente vai ter aqui agora o supertest. Então vamos continuar aqui com as instruções do GitHub Copilot. Para configurar o teste para ser executado no arquivo package.json, você pode adicionar um script de teste com o seguinte comando: teste:_jest. Então a gente vai vir aqui, vou deletar esse comando aqui. Inclusive, ele já até entendeu, mas eu poderia fazer isso aqui também. Por exemplo, né, eu tenho esse bloco de código aqui, eu poderia, fazer assim. Mas como eu já tenho aqui o script, então eu vou escrever aqui teste e jest. Perfeito. Certinho. Isso configura o comando jest como script de teste padrão. Certifique-se de que o jest esteja instalado em seu projeto. Se ainda não estiver instalado, como a gente não tem ele realmente aqui instalado, você pode instalá-lo com o seguinte comando: npm install jest --save -dev. Então vou copiar este comando, vou dar um enter. Beleza, instalou aqui para mim o jest. Então vamos ver aqui agora. Agora você pode executar o teste com o seguinte comando: npm test. Então vamos ver aqui. Eu não tenho esse diretório testes, mas a gente pode também estar criando, tá? Seguindo ali o modelinho dele. Mas vamos deixar o mais simples possível. Vamos digitar aqui o comando npm test. O nosso teste não deu certo. Por quê? Porque ele não está integrado ao superteste. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pedir ajuda justamente para o Copilot. Então para isso, antes de mais nada, deixa eu só configurar algumas coisinhas aqui. Eu vou copiar essa informação aqui e vou botar aqui justamente no chat. Vamos ver o que ele vai me responder aqui. E está dizendo o seguinte: vamos ver aqui. O erro type error app.address is not a function ocorre porque o objeto app, retornado pelo arquivo index.js, não possui o método address, que é usado internamente pelo supertest para iniciar o servidor e fazer solicitações HTTP. Para corrigir esse erro, você precisa modificar o arquivo index.js para exportar o objeto do servidor em vez de iniciar o servidor diretamente. Para fazer isso, você pode modificar o final do arquivo index.js para o seguinte. Então a gente vai voltar no arquivo index.js. Deixa eu fechar isso aqui por enquanto.
E a gente vai fazer o seguinte. No final do arquivo, a gente vai colocar esse comandozinho aqui, tá? Então, eu vou botar aqui. Ou, de qualquer forma, eu posso fazer isso aqui também. Então, vamos deletar essa porta aqui. E vamos verificar, né? Isso verifica se o arquivo index.js está sendo executado diretamente, ou seja, como ponto de entrada do aplicativo. Caso contrário, o objeto app é exportado para uso em outros arquivos. Em seguida, você precisa modificar o arquivo index.test.js. Mas antes, para que tudo dê certo, vamos testar primeiramente e ver se esse arquivo de fato está executando sem o teste. Vamos clicar aqui npm. Deixa eu ver se eu defini aqui o script. Sim, npm start. Vai dar erro, porque eu acho que o Copilot não nos forneceu a porta. Então vamos falar aqui com ele. Aí ele já me deu um exemplo completo para definir a porta ali, ó. Então a gente vai, depois do get aqui, a gente vai botar aqui antes, vamos definir o const port, que é igual a process.env.port com 3000. E agora eu acho que vai funcionar. Então vamos usar aqui o npm start. Perfeito, vamos abrir aqui o browser só para testar aqui de novo, vamos dar um enter e deu tudo certo. Só para a gente ter certeza, em vez de eu botar aqui hello world, vou botar assim, olá, congresso de, vou botar assim, ó, congresso de TI 2023. Se a gente der um enter aqui, eu tenho que reiniciar o servidor. Então, peraí, deixa eu reiniciar aqui. Bom, tá executando novamente na porta 3000. Vamos ver se vai aparecer agora Congresso de TI 2023 lá no browser. Apareceu, então tá tudo certo. Só que antes da gente resolver esse problema da porta, ele já tinha nos dado que a gente tinha que alterar alguma coisa lá no nosso index.test.js. Então, deixa eu parar de executar aqui o projeto. Então, em seguida, você precisa modificar o arquivo index.test.js para importar o objeto app diretamente, em vez de importar o arquivo index.js. Então, aqui, ele está pedindo para a gente importar, tá? Justamente isso aqui. Então, vamos botar aqui const request igual a require. Na verdade, já está até aqui, né? Está aqui em cima, na verdade. A gente vai trocar só as posições. Eu vou botar aqui, ó, o app que ele pede para botar aqui, para injetar esse app. Aí ele explica por que a gente está botando esse app aqui. Isso importa o objeto app diretamente do arquivo index.js, que agora exporta o objeto do servidor em vez de iniciar o servidor diretamente. Em seguida, o objeto app é passado para a função supertest para criar um objeto request que pode ser usado para fazer solicitações HTTP. Com essas modificações, o teste deve ser executado corretamente. Vamos ver? Então aqui eu tenho a extensão do Jest funcionando no meu computador. Então eu vou clicar aqui em Run, mas eu vou fazer o seguinte. Como muita gente não conhece essa extensão, eu vou executar aqui novamente. Vamos ver se vai dar algum erro agora. Vamos executar aqui. Aqui tem que nos retornar 200. E esse teste tem que passar. Então, response with status 200. Então, o teste funcionou. Você vê que com poucas linhas e em poucos minutos, a gente criou um servidor usando JavaScript básico, inicialmente, mas a gente foi melhorando esse código, automaticamente pedir para ele criar um teste. Inclusive, eu poderia até criar um outro teste aqui,
que a frase tem que ser conforme descrito aqui, né? Tipo, congresso de TI. Caso você quiser, basta, por exemplo, selecionar esse bloco aqui, clicar em Copilot, Start Line Chat, escrever aqui testes, crie um teste em que a resposta desse teste seja igual à frase de retorno. Vamos ver se ele vai gerar para a gente. Vamos ver aqui. Ele já gerou aqui para mim um outro teste. Provavelmente eu vou aceitar esse teste aqui. Deixa eu só ver aqui como é que vai ficar. Beleza. Vamos tentar executar esse segundo teste. Parece que vai funcionar. Só que eu só vou alterar aqui, ó. It should return the text the same response from the get response. Só vou the same phrase ou same text from the get response. Vamos ver se vai funcionar este teste aqui. Agora acho que eu vou usar só esse botãozinho aqui só para executar um único teste. Acho que não funcionou. Deixa eu usar então o npm teste. E olha que legal. Ele já criou para mim aqui 2 testes, olha. Um do status 200 e outro da frasezinha, né? Tanto que se eu mudar qualquer coisinha aqui, por exemplo, botar 2024, esse teste, o primeiro teste vai passar e o segundo vai falhar. Olha aí que legal. Então, tá bem funcional e tá funcionando de fato. Bom, vamos entender agora como é que o GitHub Copilot ele funciona, tá? Então, nós temos aqui justamente um fluxograma de como o Copilot ele funciona. Essa imagem, ela é da direita para a esquerda, tá? Então, ali tem um código que o desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora está criando ali. Ele vai passar as informações para o GitHub Copilot Service, que automaticamente esse GitHub Copilot Service ele acaba sendo uma ponte entre o que o desenvolvedor está escrevendo e justamente as informações que o OpenAI Codex vai obter através de algum código público ou de algum texto fornecido na internet. E depois que ele encontrou aquela formação, ele vai passar novamente da esquerda para a direita as informações através do GitHub Copilot Service e depois provendo ali ou uma sugestão ou também melhorias de sugestões do seu código, então isso é bastante importante. Mas quando a gente vê a fundo todo esse processo, a gente acaba interpretando de que tudo isso ocorre de uma maneira tudo muito rápida, questões de milissegundos. Então realmente, de fato, é algo de explodir a cabeça. Mas será que é somente com código que o GitHub Copilot ele vai funcionar? Não, não mesmo, tá? Você pode estar usando o GitHub Copilot para fornecer code snippets para documentação. Inclusive, aqui na imagem, tem um rapaz que trabalha comigo, que se chama Wassim, que ele criou uma ferramenta chamada Azure Static Web Apps Line, que é justamente uma aplicação, uma ferramenta para te auxiliar no uso de um serviço do Azure da Microsoft. E 90% da documentação que ele criou em relação a essa ferramenta, ele usou justamente o GitHub Copilot. Algo que eu tenho usado bastante o GitHub Copilot é para traduzir a documentação em outros idiomas. Então, por exemplo, às vezes eu estou escrevendo uma documentação em português, então eu peço para ele traduzir aquele parágrafo ou aquela frase em inglês, ele vai traduzir para mim e com uma tradução super certa. Então, não é somente com código que o Copilot ele vai funcionar, ele é muito produtivo também para gerar documentação. E a questão do aumento de produtividade, Glaucia, como é que você poderia me mostrar, de fato, como é que isso acontece, tá? O time do GitHub Copilot, eles chamaram em torno de 95 pessoas desenvolvedoras e dividiram essas pessoas em 2 grandes grupos, tá? E a tarefa era justamente de que eles tinham que criar
um servidor web em JavaScript igual a esse que nós fizemos hoje. Provavelmente essas 95 pessoas são pessoas que não trabalham com JavaScript, provavelmente deve trabalhar com .NET, ou com Rust, Elixir, alguma outra linguagem, mas nunca trabalhou de fato aí no back-end usando o JavaScript. Qual foi o resultado dessa pesquisa, tá? 45 pessoas usaram o GitHub Copilot, enquanto que as outras 50 não usaram o GitHub Copilot. Então o que aconteceu? 78% das pessoas que fizeram uso do GitHub Copilot, elas concluíram com a tarefa, enquanto que as que não usaram o GitHub Copilot, apenas 70% não concluíram, até que a defasagem não foi tão ruim. Mas a grande diferença está aqui, ó, no tempo, no ganho do tempo. As 45 pessoas que usaram o GitHub Copilot, elas concluíram a tarefa em 1 hora e 11 minutos, enquanto as que não fizeram uso do Copilot levaram quase que o dobro ou até mesmo o triplo do tempo. Então os números não mentem, então a gente pode ver aí de fato um ganho de produtividade. E a gente pode também notar que a ferramenta, além de prover soluções e ganho de alta produtividade, ela ensina. Então você não precisa sair dali da IDE para poder entender o que de fato está acontecendo com o código, pesquisar, né, na internet. Ele de fato já vai te dar resposta ali. Claro que você precisa estar filtrando um pouco essas informações, mas ele te auxilia bastante nesse ponto. Bom, existem outras ferramentas de produtividade em relação ao GitHub, tá? Tem o GitHub Copilot Chat, que é aquela ferramenta que nós usamos. Tem o GitHub Labs, que eu não consegui ter tempo para mostrar aqui para vocês. E esse Hey GitHub, ele é interessante que ele é uma ferramenta para pessoas que são cegas. Então, você, no ato que fala Hey GitHub, você dando alguma instrução de código, ele vai gerar um código para você. Mas se vocês quiserem saberem de outras ferramentas de produtividade que o time do GitHub tem trabalhado bastante ultimamente, eu recomendo a vocês entrarem no site githubnext.com. Bom, antes de concluir essa palestra, eu gostaria de deixar para vocês um pequeno dever de casa. Comece a aderir agora, você estudante, a usar o GitHub Copilot, principalmente para GitHub Copilot Pack for Students. Se vocês tiverem dificuldades de adquirir este produto, podem me procurar depois dessa palestra, ou até mesmo nas mídias sociais. E eu vou deixar aqui com os organizadores deste evento o link deste workshop, que ele vem ensinando como que vocês podem estar usando o GitHub Copilot para desenvolver uma aplicação Node.js, um CRUD, com a qual você pode justamente estar integrando com o Azure Cosmos DB, que é um banco não relacional da Microsoft, e como pode fazer o deployment dessa aplicação aí usando o App Service. É um workshop bem passo a passo. Se vocês desejarem, tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Inclusive, ele passa pela parte de testes também, então super recomendo a vocês. Então é bem passo a passo, tá bem traduzidozinho. Então fica a dica aí para vocês fazer esse deverzinho de casa para justamente, quem sabe aí, aprender um pouco mais de como vocês podem estar fazendo uso da ferramenta. Pessoal, desde já, muito obrigada a atenção de todos vocês. Vocês podem estar me procurando nas principais mídias sociais, principalmente no Twitter, que é Glaucia_Lemos86, até mesmo no LinkedIn, vocês podem estar me adicionando também lá. No momento que vocês forem fazer esse workshop, tiverem alguma dúvida de como prosseguir com ele, podem estar me procurando também via DM ou até mesmo mensagem privada, que eu vou estar tentando auxiliar vocês da melhor forma possível. Nos vemos numa próxima, pessoal. Tchau, tchau.